Olá, primeiro ano. Vamos começar hoje a fotossíntese, né? O capítulo 6 do livro 2 de vocês. Lembrando que o capítulo 6 ele tem dois tópicos importantes, a fotossíntese e a quimiossíntese. Nessa aula nossa de hoje eu vou trabalhar apenas fotossíntese, um resumo dela. E numa próxima aula, a chamada quimiossíntese, tá? Pensando em fotossíntese, primeiro, ela acontece em seres que são autótrofos, então acontece nas plantas, nas algas e em algumas bactérias. São seres que são clorofilados, lembrando que a clorofila é o pigmento responsável em maior quantidade pela absorção de luz para a fotossíntese. Não é o único pigmento, eu vou encontrar outros pigmentos nas bactérias, nas plantas e nas algas que também participam da fotossíntese. A clorofila participa em maior intensidade, tá? Mas eu vou encontrar outros pigmentos que vão participar também da fotossíntese. O nosso foco, por enquanto, é a clorofila, tá? Mas lembra que existem outros pigmentos também que vão participar da fotossíntese nos seres autótrofos, né? Sejam eles procariotos ou eucariotos. A fotossíntese ela vai ser, claro, dependente da luz, luz, síntese, produção de alguma coisa, nesse caso orgânica, mas dependente de luz. Durante a fotossíntese acontece a fixação do gás carbônico atmosférico, e aqui eu coloquei a equação geral da fotossíntese. Lembra que essa equação é uma equação simplificada. Na prática, ela é muito maior, muito mais complexa, a equação da fotossíntese, porque são várias reações que acontecem durante o processo. Mas nessa equação simplificada, a gente percebe que eu tenho, claro, a participação da luz direta, a captação de gás carbônico, a fixação dele, a absorção de água, para poder gerar do outro lado compostos orgânicos, nesse caso a glicose, e gás oxigênio. Tá? Onde é que acontece a fotossíntese? Nos seres procariotos acontece no citoplasma e junto da membrana celular das bactérias, por exemplo. Tá? Então quem é procarioto, bactéria, não tem organela, acontece onde? No citoplasma e na membrana celular delas, a parte interna. Nos eucariotos, é o caso de planta e alga, acontece em cloroplasto. Então eu percebo aqui que um cloroplasto vai ser um organoide onde acontece a fotossíntese. Como é que é um cloroplasto? É uma estrutura com duas camadas, ele vai ter camada membrana externa e membrana interna. Além das duas camadas, essa região interna do cloroplasto é chamada de estroma. Então, estroma é a região interna, a parte interna do cloroplasto. Nessa região interna você encontra os tilacoides, que são dobramentos membranosos, né, na parte de dentro do cloroplasto. Lembrando que o cloroplasto tem material genético próprio e o cloroplasto tem ribossomo próprio também. Então, além do tilacoide que está apresentado, eu vou encontrar também material genético clássico, que todo cloroplasto tem, e ribossomo que todo cloroplasto tem. O nosso foco hoje vai ser lembrar que cloroplasto tem duas membranas, interna e externa, ele tem estroma, que é a parte interna dele, e ele tem tilacoide, tá? Digamos que esse grano, o grano é a pilha de tilacoides, então o tilacoide é um disquinho desse. Né? Uma pilha de disquinhos, uma pilha de tilacoide é chamado de grano. Então, grano, na verdade, é um conjunto empilhado de tilacoide. Tá? Lembrem desse tilacoidezinho, porque lá no tilacoide é que você encontra a clorofila. E eu vou ter lá o tilacoide, agregado a ele você encontra a clorofila formando tipo uma antena, chamado complexo antena. Então aqui, ó, na membrana do tilacoide, você encontra o complexo antena falado no livro de vocês. Para que é o complexo antena? Para captar a luminosidade e transferir essa energia luminosa para um centro de reação na forma de energia química. E lembrando, durante a fotossíntese, eu vou transformar a energia luminosa em energia química. E o processo começa no complexo antena, que fica aí na membrana do tilacoide. Tá? Então, o complexo antena é um complexo de clorofila que vai absorver a luminosidade, absorver uma parte da radiação e vai transferir essa energia absorvida para um centro de reação para poder dar início ao processo fotossintético. Tá? Lembrando que a fotossíntese tem duas fases, uma fase clara e uma fase escura. A fase clara, chamada de fotoquímica, acontece no tilacoide. A fase escura, ou a fase química, acontece lá no estroma, naquela parte externa do tilacoide, né? Acontece naquele espaço dentro do cloroplasto.
A fase clara, claro, ela depende diretamente da luz. Então a fase fotoquímica é dependente direta da luz. A fase química, ela não depende da luz de forma direta. Lembrando, ela acontece de dia ou de noite. Então a palavrinha escura, aí não quer dizer que ela acontece só de noite. Ela acontece em qualquer momento. Ela só depende da primeira fase, mas ela não depende de forma direta da luz, essa fase química. Tá? Eu coloquei aqui um esqueminha da editora Saraiva, do processo fotossintético resumido. Eu vou ter aqui a fase fotoquímica, que é a fase clara, e a fase química, que é a fase escura. Nessa etapa, ou fase clara, eu vou ter de importante o quê? A absorção da luz, eu vou ter a absorção de água e a produção de gás oxigênio. Além disso, é produzido também ATP, nessa fase clara, e é gerado elétron e hidrogênio para a fase escura. Quem transporta o elétron e hidrogênio para a fase escura é o NADP. Nesse caso, o NADP é apenas um transportador de elétron e hidrogênio. Transporta de uma fase para outra. O ATP leva energia de uma fase para outra também. Lá na fase escura, eu vou ter a absorção de CO2, gás carbônico atmosférico, a entrada do ATP e o consumo do hidrogênio e do elétron que foi tirado da primeira etapa. Tá? Nesse momento é gerado um carboidrato, aqui está a glicose. Pessoal, lembra que glicose é um dos produtos desse processo, mas não é só a glicose não. É gerado um outro carboidrato mais simples, que eu vou usar para montar glicose, amida, aminoácido e outras coisas. Também glicose, tá? Mas nessa fase eu não vou gerar a glicose diretamente, eu gero um outro carboidratozinho mais simples, que é usado depois para poder montar a glicose. É resíduo aqui dentro. Formado o NADP, percebe, entrou o NADPH e saiu o NADP. Para onde foi o hidrogênio? Ficou para montar a glicose, né? Montar o carboidrato. O ATP entrou, cedeu energia e sai na forma de ADP e fosfato inorgânico. Aí retorna para outra fase para refazer o processo. Ele é cíclico, tá? Vamos dar uma olhada em cada uma das fases separadamente? Note que nesse caso, a etapa fotoquímica é uma etapa que parece complexa, mas na verdade não é. Aqui vai acontecer a síntese de ATP e a produção de NADPH para levar para a fase escura, para a fase química. Vamos começar aqui com o chamado complexo antena. Essa estruturazinha aqui, ó, tanto essa como essa, são chamados de fotossistemas. Esse aqui é o fotossistema 2, esse aqui é o fotossistema 1. Então vamos começar pelo fotossistema 2. A energia luminosa incide no complexo antena, o complexo antena capta a energia luminosa e transfere para um centro de reação. Com a energia luminosa transferida, o que acontece com os elétrons da molécula? Alguns elétrons são excitados e eles vão começar a migrar de uma região para outra. Não tem que decorar nome de estrutura, mas eu quero que vocês saibam que elétrons eles vão passar de uma molécula para outra. Eles são transferidos de uma molécula para outra, passa pelo citocromo. Quando passa aqui pelo citocromo, o elétron passa e ele atrai H+, de uma área para outra. Quando o elétron passa pelo citocromo, o cátion H+, ele sai de uma região para outra. Eu posso pensar que o H+, ele vai entrar no tilacoide. Então, quem é que vai forçar a entrada do H+ no tilacoide por esse canal proteico? A passagem do elétron. Então, o elétron passa por essa região, o H+ entra dentro do tilacoide. O elétron continua a viagem, ó. Passa pela plastocianina, passa pelo fotossistema 1. Aqui ele vai ser reenergizado e vai seguir viagem, ó. Seguindo viagem, passou pela ferredoxina, passa por uma enzima e depois ele passa para o NADP. O NADP ele vai capturar o elétron e vai capturar também o hidrogênio. Então o NADP ele vai entrar como NADP sozinho, ele vai se ligar ao H+ e vai se ligar também ao elétron que sai dessa transferência. Vocês perceberam? O elétron começou a viagem aqui, ó, migrou de uma região para outra, passou pelo citocromo, forçou a passagem do H+ para dentro do tilacoide, passou pela plastocianina, passou pelo primeiro fotossistema, ferredoxina, passou por uma enzimazinha e pulou para o NADP, se tornando preso agora no NADPH.
O NADPH ele porta o hidrogênio e também o elétron, tá? Lembrando, o elétron que sai daqui, ele é reposto. Então o elétron sai daqui, vai chegar um elétron novo. Ele sai, chega um elétron novo. Ele sai e chega um elétron novo, tá? O elétron que saiu daqui ele vai ser reposto por quem? Quem repõe esse elétron que saiu daqui é a molécula de água. A molécula de água ela vai ser quebrada, ela vai ser quebrada mesmo, né? Chamada de fotólise. Ela vai ser quebrada e nessa quebra da água vai haver a produção de H+, como a gente pode ver aqui, ó, produz gás oxigênio e produz elétron. O elétron é passado para esse fotossistema, vai ser energizado, excitado e vai fazer a viagemzinha pelas proteínas até migrar para o outro lado. É importante lembrar que nesse caso, qual é a função da água? Fornecer H+ para o meio e fornecer elétron para esse fotossistema poder continuar o processo de transferência de elétrons entre as proteínas, tá? Esse fator aqui é importante. O H+ ele só passa quando o elétron passa também, então é quase que simultâneo. O elétron passando, o H+ ele desce e entra no tilacoide. E o que é interessante, o H+ ele vai se acumulando aqui dentro. Vai acumular bastante H+, então vai enchendo de H+. Em dado momento, o H+ ele vai ter que sair, porque ele tem muito H+ aí dentro. Como é que ele faz para sair? Ele tem que passar por um canal formado por uma proteína, por uma enzima, na verdade. Quando ele passa aqui, ó, nessa regiãozinha, ele passa, isso aqui é o motor molecular. Quando ele passa, o motor gira. O movimento do motor fornece energia para poder gerar ATP, produzir ATP. Então, a passagem do H+ por esse canal move o motor molecular que transforma ADP e fosfato inorgânico em ATP, que porta energia. Então, isso aconteceu para formar ATP. O elétron que se moveu, fez esse movimento todo para gerar NADPH com elétron e com hidrogênio. Ok? E lembra que o nosso O2 que nós respiramos, ele veio da quebra da fotólise da molécula de água. O processo acontece, gera NADPH, gera ATP, para quê? Para entrar na fase química. Então, nessa fase química, o que você vê de ATP e NADPH veio da fase clara, da fase fotoquímica. Aqui vai ser fixado o gás carbônico, ele vai se ligar à ribulose de fosfato, que é um composto intermediário, um carboidratozinho. Essa ribulose, ela se junta com o gás carbônico, gera um ácido fosfoglicérico. Não se preocupe com a quantidade. Digamos, aqui tem 6 carbonos, aqui tem 3 carbonos. Não se apeguem agora à estequiometria. Só se apeguem ao fenômeno em si, não à quantidade logo no início. Eu quero que vocês saibam que o gás carbônico, reage com a ribulose de fosfato, né? Quem vai fazer essa reação é a rubisco, é uma enzimazinha. Ela pega a ribulose de bifosfato, pega o gás carbônico e junta os dois para formar esse ácidozinho aqui, ó. Ele recebe um ATP do outro lado, ó, ele tem um ATP só. Agora ele tem 2 ATPs. Quem vai energizá-lo e fornecer o ATP vai ser fornecer o fosfato, vai ser o ATP que veio lá da fase clara. A reação ela prossegue, ele sofre adição de hidrogênio que vem do NADPH, forma o aldeído glicérico. Esse aldeídozinho, fosfoglicérico, ele vai ser um carboidrato simples, pequenininho, que é usado para poder montar glicose, amido e outras estruturas. Então, na verdade, isso aqui é um carboidrato gerado nesse ciclo de Calvin-Benson, na fase química, na fase escura. São geradas várias moléculas. Uma parte vai ser usada para poder montar glicose, a outra parte segue viagem para poder regenerar a ribulose e refazer o ciclo. Vai acontecer de novo. E isso acontece de forma cíclica. Aqui está ciclo de Calvin, mas é ciclo de Calvin-Benson. São dois cientistas que idealizaram essa sequência de reações aqui dentro. Tá? Resumindo, ó, e até tem no livro de vocês, a fase clara acontece lá no tilacoidezinho, na membrana do tilacoide, tá? Envolve a membrana dele e a parte interna do tilacoide. A energia luminosa ela incide sobre o fotossistema 2, sobre o fotossistema 1. Isso vai fazer com que o elétron fique excitado e ele vai ser transferido. Nessa fase, eu vou ter absorção de luz, de água, geração de gás oxigênio,
produção de ATP, bem energizado, e NADPH, que vão migrar para a fase escura, para a fase química. Durante esse processo, eu vou ter o uso do ATP gerado na primeira fase, do NADPH da primeira fase também, eu vou ter a absorção de gás carbônico, a produção do gliceraldeído 3-fosfatos, né, que é um carboidrato bem simplesinho, que vai gerar amido, vai gerar glicose e outros materiais. Eu regenero a ribulose e refaço o ciclo. Lembra que nesse processo eu vou gerar um carboidrato simples, produzo o ADP e o fosfato inorgânico e o NADP, que vão migrar para a fase clara e refazer o processo de novo. Tá? Associado a isso, nós vamos ter uma atividadezinha. Eu vou passar para vocês um estudo dirigido. Tá? Eu vou fazer com vocês isso aqui, ó, que eu fiz, que é um mapinha mental. Eu fiz ele, eu vou fotografar e vou colocar no grupo de vocês, que é importante ter para poder estudar. Tá? Na dúvida, eu refaço a explicação, faço de novo com o mapa mental, refaço o ciclozinho para vocês poderem entender melhor. Ok? Valeu!